Fala galera, firmeza, beleza? Trazendo mais um vídeo relacionado à parte de programação de torno. Hoje eu estou usando um simulador, tá? Não tinha como fazer esse vídeo na prática mesmo, ao pé da máquina. Então a ideia é a mesma, que é fazer o zero peça, realizar o zero peça utilizando o simulador. Mas saibam que esse simulador ele é idêntico ao processo que você iria fazer ou que você vai fazer no pé da máquina. A ideia é a mesma, ok? Então bora lá para esse zero peça. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários, que na medida do possível estarei tirando essas dúvidas, tentando, ao mínimo tentando. Então vamos lá. Após então realizar os procedimentos vistos anteriores, que é ligar a máquina, referenciar a máquina, vamos seguir os tais passos. Então imagine aí, ó, essa aqui é a nossa máquina, perfeito? Aqui está a nossa torre com as ferramentas e o material bruto está bonitinho na placa. Qual que é o processo que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos apertar MDI, o botãozinho chamado MDI, você vai procurar na tela da sua máquina a função MDI. Depois que apertar o MDI, você vai apertar o PROG. Pode ser que você apertando MDI e depois PROG não entre na tela exata do MDI. Então ou você aperta PROG novamente, né? Ou então você vem nesse botãozinho aqui, ó, MDI, que daí vai entrar na tela de programação MDI mesmo, tá? E nessa tela eu coloquei como exemplo a ferramenta que eu utilizei para fazer o zero peça, que foi a T0202. Então na hora que você for realizar o zero peça, você precisa ver a posição que está a ferramenta que você vai utilizar na torre, e aí você vai colocar o número dela aqui, ó. Ah, se tiver na posição 8, você vai colocar T0808, é óbvio, insert. Por que tem esse G54? Para ativar para a máquina, ou melhor, para informar para a máquina que o zero peça que eu vou fazer está relacionado ao G54, ok? Então eu coloquei o G54 e aqui embaixo eu coloquei uma rotação. Mas muitas pessoas preferem fazer com a máquina desligada. Aí é de cada um, perfeito, galera? Com a máquina desligada, você vai lá encostar um papelzinho, eu vou explicar na hora de chegar esse processo. Eu faço colocando aí uma rotação. Na verdade eu faço das duas formas, né? Mas aqui eu trouxe para vocês aí ativando a rotação. Mas aí você pode fazer com a máquina desligada sem problema nenhum. Então para inserir os dados conforme mostrado na tela abaixo, basta digitar cada linha, como por exemplo no meu caso T0202, mas como eu já expliquei, depende da posição que está na sua torre. Aperte o botão End Off Block, que é o botão EOB aqui, ó. E por fim, clique no botão Inserir, Insert. E siga o mesmo procedimento para tudo que você for digitar nessa tela ou até mesmo na tela de programação, de criação de programa, tá? Então sempre no final da linha, aperta o EOB, que é o ponto e vírgula, e dá um Insert para ir para a linha de baixo. Perfeito? Feito isso, galera, você vai apertar o botão Cycle Start. E aí a máquina ela vai posicionar a ferramenta que você chamou na tela, né? Vai ligar a rotação, tal, se você estabeleceu uma rotação. Caso não tenha, você vai para o próximo passo já. Qual que é o próximo passo? Você vai ativar a manivela através do handle, né? Em algumas máquinas vai estar escrito handle ou handle, depende da região que você é, né? Como meu inglês é britânico, eu falo handle, entendeu? Mas em algumas máquinas vai estar com a telinha, ou melhor, com o botão MPG. A ideia é a mesma, é ativar a manivela, perfeito? Então vamos lá. Selecionei a função manivela. Selecionei o eixo que eu quero movimentar, no caso eu quero aproximar em eixo Z. Eu vou apertar esse botão, porque esse botão me possibilita, o INC, me possibilita aumentar a velocidade de avanço. Como a ferramenta, se ela estiver muito afastada da peça, seria viável você aumentar esse avanço, porque quando mais próximo chegar da peça, aí você diminui aquela precisão de aproximação.
Então, ó, clique neste botão circulado até atingir a velocidade que você quer, a desejada. Aí deveremos movimentar a ferramenta até encostar na face da peça. Então, ó, vamos girar a manivela. Perfeito! E aí você vai até encostar na face da peça. Ó. Então você vai com a ferramentinha até encostar. Se você estiver com a máquina desligada, a rotação eixo árvore desligado, você vai pegar um papelzinho, você vai colocar um papelzinho aqui na face e vai vir com a ferramenta. A hora que o papelzinho parar de movimentar, significa que a ferramenta encostou. E aí é o próximo passo que você tem que seguir. Encostou a ferramenta na face, o que você vai fazer? Vai apertar o botão de offset na tela aqui, ó, botãozinho de offset. Aí vai aparecer algumas opções aqui, você vai apertar a opção trabalho, tá? Trabalho, porque daí sim vai entrar dentro dos parâmetros do G54, G55, 56 e assim por diante. Então tá lá, observem, G54. O que nós estamos querendo informar para a máquina? Não é que essa face aqui vai ser o ponto zero, Z0? Então você vai vir com o cursor no G54 aqui, ó, até o eixo Z, ó, vá com o cursor até o eixo Z, conforme a imagem acima. Aí você vai digitar a letra Z, 0, e vai mandar medir, ou clicar em medida, conforme está na sua máquina, apertar o botão medir ou medida. O que a máquina vai fazer? Ela vai entender que essa posição aqui, ó, é o 0, ou seja, todo o comprimento da peça que você vier a programar vai partir dessa face aqui, ó, que você zerou. Perfeito? Show! Feito isso, nós vamos para o eixo Z. E é importante, sempre que você faz o zeramento em um eixo, você movimentar a ferramenta no eixo oposto, ok? Então sempre saia com o eixo oposto. E aqui eu coloquei a observação, ó. Feito isso, agora vamos fazer o zero no eixo X. Para isso é importante que você saiba qual o valor do diâmetro externo do material que você inseriu. No meu caso, foi um diâmetro de 60, ou seja, esse material aqui tem 60. Ah, mas eu coloquei o material na minha máquina lá, e o diâmetro que eu vou encostar a ferramenta, ou que eu encostei a ferramenta, tem 40. Então, ó, o processo é o mesmo. O que vai mudar é na hora de inserir a informação. Ao invés de ser 60, você vai colocar 40. Mas aí vamos chegar até esse ponto. Aguenta a ansiedade. Vamos lá. Então, afastei no eixo oposto, ó. Selecione e afaste a ferramenta no eixo oposto ao que foi referenciado no momento. Então, conforme a imagem acima, ó. Então, eu saí no eixo X, perfeito? Encostei, referenciei no eixo Z, afasto no eixo X. E aí eu vou posicionar a ferramenta até encostar no diâmetro, ó. Encostei a ferramenta, ó. Encostei a ferramenta, tá lá, encostadinha, bonitinho. Vou fazer o mesmo processo. Vou apertar o botão de offset no painel da máquina. Depois, trabalho. Só que agora estou fazendo zero peça no eixo X. Então eu vou com o cursor até o eixo X do G54. E nesse momento você precisa lembrar qual que é o diâmetro que a ferramenta foi encostada. No meu caso, 60. No seu pode ser 40, pode ser qualquer outra informação aí, tá? Mas aí o processo é o mesmo. O que você vai fazer? Foi com o cursor até o eixo X do G54, você vai informar para a máquina, ó. Digite o valor do diâmetro externo do material bruto que foi inserido, no caso que foi referenciado aqui, né? No meu caso, como o diâmetro é de 60 milímetros, vou digitar X60 e vou apertar o botão medir. No seu caso, você vai colocar no lugar do 60 X, o respectivo valor do diâmetro que você encostou. Aí depois você vai apertar a função, ou melhor, o botão de medir, ok? Aí você vai afastar o eixo Z, sempre, ó, referenciou em um eixo, afasta no eixo oposto. Por quê? Para não correr o risco de você mexer na manivela no sentido errado e ao invés de afastar, você colidir a ferramenta com o material, perfeito? Então sempre saia no eixo oposto ao que foi referenciado. Então aqui, ó, afastei a ferramenta, né? Afastada, a ferramenta está afastada.
E aí acabou todo o processo, aperta o botão de reset para parar, caso você tenha trabalhado com rotação, né? E feito, finalizou a parte de 0 peça. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês aí. Então até a próxima, um forte abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, fui!